Caríssimos irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos novamente reunidos nesse nosso encontro singelo das sextas-feiras para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Sempre vale lembrar que é uma obra dividida em 4 partes, sendo a primeira parte que traz os aspectos filosóficos da doutrina espírita, a partir da primeira pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, a definir o grande início dessa epopeia doutrinária que veio se desdobrando ao longo do tempo através das mãos benditas de Kardec. A segunda parte da obra trata dos aspectos científicos da doutrina, intitulada do mundo dos espíritos ou mundo espiritual, aonde nós vamos estudar a mediunidade, a influência dos espíritos, nós vamos estudar o mecanismo da reencarnação, não é? A da desencarnação, enfim. A terceira parte que trata dos aspectos filosóficos, melhor, religiosos, o estudo aprofundado dos 10 mandamentos, não é? Enfim. E a quarta e última parte que trata das penas e gozos futuros, ou seja, filosofia, ciência e as projeções religiosas aplicadas ou não a definir as consequências. E também é importante lembrar que Kardec se preocupava com a doutrina sendo popularizada, para que a doutrina não ficasse nas mãos apenas de intelectuais, né, dentro de um regime fechado. E com isso ele trouxe ensinamentos desdobrando o Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos ele lança em 1861 o Livro dos Médiuns, o estudo da segunda parte. Em 64 ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo da terceira parte, não é isso? Em 67 ele lança o Céu e o Inferno, que é o estudo da última parte. E ele termina o ciclo lançando o livro A Gênese, que é o estudo da primeira parte. Então nós temos o Pentateuco kardeciano, os 5 grandes livros do Evangelho, como nós temos também o Pentateuco mosaico. E aí vai, para os estudiosos, uma informação. Moisés inicia a história doutrinária da humanidade, né, trazendo a lei de justiça, com o primeiro livro, Gênese. E Allan Kardec fecha o circuito com o livro A Gênese, a definir todo um ciclo que iria fundamentar as bases para o grande futuro da humanidade. Isso é só um adendo cultural. Bom, vamos lá, agora o que interessa. Nós estamos então estudando a segunda parte, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Hoje saiu certinho, sabe, dona Nilce? Beleza. E nós estamos trabalhando o tópico parentesco e filiação. Vem para cá, querida. Tantos lugares aqui, vem cá. E na semana passada, nós estudamos a questão 205. Nós relemos a 203, 204, 205 e discutimos bastante em torno da 205. Nós vamos reler todas elas para a gente adentrar na questão 205A. Para quem está acompanhando, vale trazer o livro. Vale estudar em casa também, para preparar o campo mental. Porque só chegar aqui e ficar dizendo amém não vale, viu, gente? O estudo doutrinário nós temos que movimentar e perguntar. Doutrina espírita é fé raciocinada. Esse que é o grande ponto que vai nos auxiliando. Vamos lá. Questão 203. Kardec formula assim aos espíritos. Os pais transmitem aos filhos
uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? Resposta: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Já que tivemos muitas existências, olha aqui, aqui que é a chave. Nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Já que tivemos muitas existências. A nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. 205. Está chegando. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar a existências anteriores. Lembra o que nós comentamos? Isso aqui não é uma pergunta, é um comentário de Kardec, afirmativo. Aí os espíritos vão redarguir dizendo assim: já que alguns falam que remontar ao passado pode destruir os laços atuais, os espíritos falam assim: ela os amplia, não os destrói, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então não destrói, amplia. Não vou ler 205. Vamos perpassar aqui, né, para auxiliar quem está chegando a primeira vez. Embora o assunto seja conhecido por todos, pelo menos pressupõe. Mesmo que não nos lembremos, intuitivamente a gente começa a discutir o assunto, daqui a pouco a gente começa a pegar o fio da coerência. E se pegar o fio da coerência e isso bater fundo, é porque nós já conhecemos a matéria. Porque, como ensina Sócrates, aprender é recordar. Nós buscamos aqui fora o que na realidade está aqui dentro. Entendeu? Mas para isso nós precisamos ter sensibilidade. Tem que haver aquele clima de abertura. Jesus foi indagado pelos discípulos, pelos fariseus, quem era maior no reino dos céus. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Essa passagem sempre ela é citada por nós. Jesus, depois de ser indagado quem era maior no reino dos céus, como que ele se portou? Mandou que os discípulos trouxessem uma criança. E falou assim, ponha no meio deles. E aí ele disse assim, textualmente: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. A gente sempre explica e vale repetir. Ele foi perguntado quem era o maior.
E na realidade, ele manda que os discípulos trouxessem uma criança, que não podia ser ele que fosse buscar. Manda quem pode. Manda quem tem autoridade. Captaram? Porque a autoridade, ela não é concedida no mundo espiritual. A autoridade é conquistada. E a autoridade, quando nós falamos no mundo espiritual, é autoridade moral. Não é autoridade intelectual. Não é autoridade porque tem dinheiro ou porque alguém te deu o cargo. É diferente, explica isso Emmanuel no livro Harmonização. É diferente de ter poder. Poder eu posso te conceder poder. Não é isso, Cida? O tempo todo eu posso te dar poder. Posso tirar. A vida nos concede poderes. Como ela pode nos tirar. Quer um exemplo? Nós pode vir uma ordem daqui a pouco e nós sermos convidados para ir para o mundo espiritual. Não pode? Mas eu não quero. Mas você não tem que querer. Aliás, você tem que lutar pela vida. Embora tem muitos barateando a vida. Porque lutar pela vida é instinto de conservação, preservação. Isso está intrínseco no espírito. Por isso que quando o espírito comete um autocídio, ele tira a própria vida, ele está criando um grande problema para ele. Que há de virar, há de trazer para ele sofrimento atrozes no reino da consciência dele. Tanto que afirmam os espíritos que o indivíduo, quando comete o suicídio, no ato em si, ele já está se arrependendo. E já vê que é tarde. E aí começa o sofrimento. Deu? Então nós lutamos pela vida. Não vou ficar nesse patamar aqui para a gente não baixar para o vale. Nós temos que subir para o monte. Uma reunião como essa é para elevar. É para aumentar a vibração, qualificar a vibração. Porque depois que termina a reunião, a gente tem que pôr o pé lá na estrada. Agora vamos lá. Agora vamos batalhar. Agora vamos trabalhar. Aí vai para a ciência da vida. Então Jesus manda que traga uma criança. Porque a criança é espírito reencarnado, que traz bagagem, outras existências. Não é esse o enfoque. A criança no sentido da sensibilidade. Você não assimila valores espirituais por cognição. Isso é pura bobagem. Não adianta você decorar. Não adianta você registrar a lição aqui. Você tem que senti-la. É diferente. Só que a inteligência nos auxilia a compreender que tem que abrir. E abrir o quê? O coração. Então a criança representa simbolicamente pureza. A criança acredita no pai. Não acredita? Tudo que o pai faz para ela tem verdade. Papai conserta o brinquedo. O brinquedo não tem conserto. Mas ela tem esperança que o papai conserta. Somos nós com Deus. A gente não sabe como é que funciona. Senhor, me ajude. Você está confiando. Mas quando você fala assim, não tem jeito não. Mas o Senhor me ajuda, você já colocou empecilho. Captou? É diferente quando você se projeta. Quando numa oração você se dá na busca. E é com pureza. Pureza da alma. A criança tem preconceito? Eu não estou falando dos meninos que reencarnam com a mão no mouse, não. Líquido amniótico já está querendo fazer upgrade. Lá no líquido amniótico. Não estou falando assim. Eu estou falando do estado de alma que a criança representa. Que ela está reiniciando, melhor, ela está iniciando um processo reencarnatório. Do zero. Esquecimento, véu, misericórdia de Deus. Está pronta, nu, esperando que a vida auxilie, para que ela chegue no momento de começar a dar os primeiros passos. Para que você redirecione a sua vida, esse é o caminho. Vá confiando. Obviamente, agindo com sabedoria. Como diz Emmanuel, a sabedoria é o caminho. Mas o amor é que é a luz.
Isso é para a gente pensar. E a pergunta era quem era o maior. Jesus não está preocupado em quem é o maior. Ele está interessado em nos dizer que nós precisamos de entrar no reino. Porque lá o maior é o menor. E por isso é que ele, o maior, se fez o menor. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E quem serve é que se torna maior. Quem senta no último lugar é que se engrandece. Não é assim na vida? Nós estamos do lado de pessoas vitoriosas na terra. Para não dizer que podemos até ser também vitoriosos, aplaudidos, reconhecidos. Né? Ocupamos os cargos. Somos os maiores. Bajulados. Mas os maiores são aqueles que são reconhecidos pela transcendência do que fazem. E esses serão maiores sempre. Não é a posição que ocupam. O Chico Xavier, por exemplo, entre nós, deixou um rastro de luz. Não é isso? Uma vida inteira na dedicação, no trabalho, na humildade, na sabedoria, no carinho. Ele foi um cristão. Embora questionado e incompreendido, porque esse é o desafio do aprendiz. Porque Jesus foi incompreendido. Jesus é desconhecido pela humanidade. Por isso é que nós vendemos ele até hoje. Entendeu? Por isso é que os Espíritos falam, Emmanuel fala que ele é o amor não amado. Quando você esquece a responsabilidade, você está esquecendo Jesus. Ele não é o governador espiritual do planeta. Você está esquecendo da delegação de responsabilidade dele. Quando você não ama a própria vida, você está criando uma grande barreira. Deu aí? Então vamos pensar e vamos sentir como as crianças que acreditam sempre que o papai vai acertar, que a mamãe vai dar conta. Mamãe, só compra para mim, mas minha filha não tem dinheiro. Que isso, mamãe? Só trabalha, só traz o dinheiro. É tudo tão simples, não é? Simples é o mecanismo evolutivo. Somos nós é que complicamos. Vamos mudar de assunto. Então, né, Cida? Vou pegar o fio da meada aqui de novo, porque fica só na introdução, né? Por isso que a gente não caminha com rapidez. O pai passa alguma coisa para o filho em nível físico? O pai particiona a alma para dar para o filho? Não. O filho é um espírito reencarnado, individualidade. O que o pai oferece para o filho é exemplo, é ensinamento. Tomara que seja bom exemplo. Não é isso, Clóvis? Por isso é que os Espíritos falam que um pai inteligente pode ter um filho com dificuldades. Como pode ter um pai, como o texto vem dizer, estúpido no sentido de ignorante, né? Do desconhecimento. Ele pode ter um filho sábio, não é? Captaram? Então não se herda moral. Não. Ah, mas caso aberto, e aquela família que tem aquela tônica? Isso vai passando de pai para filho? A gente não escuta isso na sabedoria? Vai passando de pai para filho, porque há reciprocidade, há afinidade, há espíritos que estão caminhando com aquela mesma tendência. Como você pode, numa prole de 10 filhos, tendo a mesma educação, embora em tese o que eu estou falando, porque o método teoricamente é o mesmo para os 10. A gente está conversando sobre aquelas famílias de 20, 30 anos atrás, né? No caso de hoje, quando é família, já é uma luta. O povo agora só quer ser casal. Fiquei sabendo de uma dessas. A companheira me ligou. Não queremos filho. A nossa família está muito boa. Eu e ela. Eu falei para ele. Então não é família. Como não é família? Somos um casal perfeito. Você falou tudo. Vocês são um casal. Não é? É um casal, não é família. Porque para ser família tem que ter o terceiro. Nós temos uma cachorrinha. Não serve. Não vale. Não vale. Embora os animais mereçam todo o nosso carinho, o nosso respeito. Porque costuma. O indivíduo tem um animalzinho e aquele animalzinho ele dá tudo.
Mas para a mulher não dá nada. Hein? Ou então a mulher, pro gatinho Jesus amado. Gato também é pet shop, né? É. Vocês têm que me ajudar de vez em quando. A pet shop, até a unha do gatinho ela faz. Mas pro marido nem olha para ele. Não tem uma história assim? Ou então, o filho transfere o carinho todo, transfere toda a carência para o animal, porque não recebe daqueles que estão em torno. Então, isso é mecanismo que os psicólogos podem conversar conosco aí com maestria. Mas para ser família tem que ser 3. Então, voltando, de 10, eu bato muito nessa tecla, de 10, o casal tem uma relação diferenciada com cada filho. Embora, teoricamente, o processo é o mesmo. Porque cada filho é uma individualidade. Aí aquelas matriarcas antigas falavam assim, gente, nós estamos com saudade das matriarcas, não estamos? Eu tenho uma saudade daquelas mães que abraçavam a família inteira e fazia questão, não é, Cláudio? E tudo girava em torno do amor da mãe. Tinha hora que ficava até chato. Mas mãe, vem meu filho, eu te espero. Aquela voz peremptória e todo mundo se curvava e ia, sabendo que ali tinha conteúdo. Não é? E hoje a gente vê as famílias todas em frangalhos, cada um para um lado. Não é isso? E a fraternidade esquecida. As responsabilidades sendo substituídas pelo trabalho, ou pela desculpa que não temos tempo, não é mesmo? Mas antigamente o trato era o mesmo, mas as individualidades dos filhos são completamente diferentes. Ok? Tem coerência o que nós estamos falando? Vocês concordam? Olha que barato. Vamos pensar nisso. Agora, lembrando que nós temos que levar isso em consideração, que existem casais que constituem famílias imensas e não têm filhos. Posso citar um casal que nós nos curvamos por gratidão a eles. Me refiro a Hippolyte Léon Denisard Rivaio e Amélie Gabrielle Boudet. Hippolyte, que depois ficou conhecido para a humanidade como Allan Kardec. Eles vieram para a Terra sem o compromisso com a paternidade, com a maternidade biológica, física, mas abraçaram os filhos do Calvário de Jesus. Vamos pensar nisso. Então existe muito isso. Mas como também existem aqueles que não querem ter responsabilidade. Deixa eu continuar. Já tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? É uma pergunta. Isso fica claro que sim. Não é isso? A sucessão das existências é que nos mostram, é que comprovam os laços afetivos. Não é? As relações que nós estabelecemos de uma maneira tranquila. Não é? Como aqueles que nós temos verdadeiras dificuldades no trato do dia a dia. Falando assim de uma maneira muito simples, despretensiosa, nós entendemos um pouco o que vem a ser a justiça da reencarnação. Ok? Bom, aí vem a questão 205. Vocês me perdoem, porque essas questões estão sendo trabalhadas há muitas semanas. A 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores. E os espíritos vêm nos dizer que, na realidade, ela os amplia, não destrói. E com isso eles vêm nos mostrar exatamente no exemplo prático da vida o que vem a ser isto. Não é? Eles citam, por exemplo, aquele companheiro lá da sua repartição pública. Você trabalha com ele lá há anos e tem uma relação com ele extremamente produtiva, frutificante. Não é? Muitas vezes você está lá na dificuldade, o indivíduo se candidata. E aí, Clóvis, você está precisando de alguma coisa? Não é?
E vocês sempre se ajustaram, um ajudando o outro. Isso é o quê? É simplesmente porque uma afinidade gratuita? Não. Isso são aquisições que foram efetivadas ao longo do tempo. Não é isso, Cida? Quer falar alguma coisa? Quer falar não? Alguém quer falar, quer perguntar? Eu vou beber água, pode? Como é que é o nome da senhora? Sim? Tatiana. Tatiana, a primeira vez que você vem aqui? Seja bem-vinda, Tatiana. Se você está conseguindo acompanhar, quer fazer alguma pergunta, alguma ponderação, ou você que está chegando a primeira vez, vai ficar igual a turma que está aqui há muito tempo, não é? Que você pergunta, quer fazer alguma pergunta? Não, tá bom, mas ninguém fala, não é? Então, Tatiana, estou brincando com vocês. Se sinta em casa, ok? Pois não. Me perdoe. Nós estamos recebendo uma pergunta dos nossos amigos internautas. Renato, eu tenho que falar até baixo, não, Renato vai sair lá da sala de passe. Renato, da cidade de Bauru, São Paulo. Ele pergunta assim: educamos todos iguais, por que as diferenças? Subentendemos que ele está se colocando na condição de pais, né? Ou se referindo aos pais. Educando todos os filhos iguais. Por que as diferenças? Veio corroborar, Renato, muito obrigado pela sua participação, que Jesus abençoe o seu lar. Veio corroborar com exatamente o assunto que nós estamos trabalhando, né? Ou seja, os pais se prontificam, se colocam na condição de educadores, não é? Ou seja, aqueles que vão auxiliar no processo do redirecionamento desses outros corações que estão reencarnando agora na condição de filhos, não é? Vamos tratar assim de uma forma mais objetiva. E cada um desses filhos trazem as suas experiências, as suas tendências, não é? As suas possibilidades, as suas tendências a determinadas dificuldades, não é? Então, assim, todo esse processo ele é planejado anteriormente. No mundo espiritual, há um trato entre as almas, partindo do princípio, tratando dos espíritos que já estão nessa condição de escolher e de pedir. Porque uma coisa também é a gente pedir e a outra coisa é poder receber. Jesus nos ensina no capítulo 7º do Evangelho de Mateus, que todo pedido tem resposta. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só que o pedido que vai ter a resposta vem do mundo maior, de acordo com até a nossa possibilidade de lidar com esta resposta. Então, no mundo espiritual, quando nós começamos a compreender a nossa posição, as nossas necessidades, principalmente aquelas não só de nos redirecionarmos na vida, mas também restabelecer os vínculos que nós podemos ter menosprezado no passado. Então nós pedimos para voltar junto com esses corações que nós mais nos complicamos. Deu aí, dona Nilce? É por aí? Então eu peço, não é? Ou eu posso ser convidado para vir como filho, por estes que se candidataram, graças a Deus, a terem sido e continuarem a ser os meus pais. Não é? Então, assim, eles se comprometeram a me ajudar naqueles pontos que eu tenho dificuldade. E, de alguma forma, eu também me comprometi com eles nas dificuldades que eles também possuem. Então, esse é o ponto. Os pais auxiliando os filhos e cada um, então, com as suas peculiaridades, com as suas experiências. Não é? Então, Deus não dá cópia. Nós precisamos pensar nisso. Deus não dá cópia. Os pais oferecem para os filhos, num primeiro momento, apenas o corpo físico. Porque o espírito que reencarna é uma individualidade que somos todos
vamos dizer assim, aqueles que estamos caminhando para a evolução. Então quem foi tua mãe hoje, nessa existência, pode ter sido uma filha sua no passado. Pode ter sido a sua esposa no passado, casal Bermuda de Aço, não estou gostando, não, mamãe, minha esposa. Aí a gente começa a caminhar no vale do preconceito, que vai definir a nossa infantilidade. É igual o assunto do sexo. É complexo falar do sexo, por exemplo, em determinados ambientes, porque existem muitos tabus. Inclusive, alguns chegam a dizer que o sexo é uma coisa muito natural. Mas muito natural quando ele está tratando do sexo do outro. Porque quando tem que falar das questões dele, começam as dificuldades. Não consegue falar com o filho. No íntimo tem conflito, não sabes como lidar com determinadas situações. Isso tudo define o quê? Imaturidade diante daquele assunto. E se existe infantilidade diante de determinadas matérias, o primeiro passo para você se preparar para ela é reconhecer que há limitações. É a mesma coisa um enfermo. O enfermo, para ser tratado, o primeiro passo é ele entender que precisa de ajuda. Porque senão não adianta. Não adianta. Não vai ser na base da chibata que você vai conseguir resolver o processo. Embora tenha casos que tem que internar. Pra gente pensar, né, Clóvis? O médico quer te dar o remédio, mas você não quer ir lá? Você não quer tomar o remédio? Ou então você finge que vai comprar o medicamento, né, Ciro? Aí passa longe da farmácia, que benefício tu vai receber? Então são pontos para a gente pensar no que reporta a esse atendimento maravilhoso que os nossos pais nos oferecem. Agora, a sabedoria diz para nós o seguinte, que de acordo com o nosso comportamento como filhos, diante das benesses que recebemos dos nossos pais, nós vamos colher na mesma medida. Então, por isso é que Jesus apresenta para nós, ou transcende o ensinamento de Moisés, quando fala da necessidade de amar os nossos pais. Moisés diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Jesus vem dizer que nós somos reconhecidos por muito nos amarmos. Então nós temos que honrar amando os nossos pais. Não é? Porque eles estão dando tudo por nós. Agora, pais, atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, há belas lições que falam sobre a responsabilidade dos pais perante os filhos. Que uma das dores mais cruciantes para um pai é chegar no mundo espiritual consciente ou descobrindo que faliu como pai. Porque o pai tem a responsabilidade de dar a indicativa. Vou repetir. Porque o filho não tem que ser o que o pai quer, que é outra história. Mas o pai tem a missão de apresentar os caminhos. Aqui tem pedra, aqui tem espinho, aqui tem flor, né? Aqui tem arte, aqui tem poesia, ali tem guerra, de uma forma carinhosa, respeitosa, mas depois ele tem que dar chá para o filho. Porque por ele ter vivido a experiência ele não passa para o filho. Tem lógica, tem coerência, e tem muito pai sofrendo porque está com medo do filho fazer o que ele fez. Aí que o negócio começa a pegar. Outro dia eu escutei uma companheira falando assim, graças a Deus, meu filho não pode nem sonhar o que eu fiz na vida. Pensei comigo. Não vou entrar no mérito se ela tem que contar ou não para o filho o que ela fez. Mas só dela dizer que o meu filho não pode nem sonhar de fazer o que eu fiz, ela já contou no livro da vida que ela precisa de conversar mais sobre o que ela fez da vida, porque tem muita coisa mal resolvida na intimidade dela. Tem coerência o que nós falamos? Hein, dona Neuza? Eu estou achando que é melhor de mudar de assunto, você não acha, não? O quê? Mais perguntas? Ô, gente, só um pouquinho, por favor. Daniela, Minas Gerais. Falou a cidade, não? Daniela, muito obrigado pela sua participação. Estou tentando sair da família, mas eu estou achando que o desafio aqui está no lar.
Por que alguns pais encontram dificuldades com seus filhos sem causa aparente? Dificuldades como gostar, dificuldades em odiar. Por que alguns pais têm essa dificuldade? A pergunta está muito sintonizada com tudo que nós falamos. Não é, Daniela? Porque filosoficamente a gente está falando. Os espíritos reencarnamos com a nossa individualidade. Não é isso? E nós pedimos, nós fomos aceitos. Né? Vou uma dica, Daniela. Estude o livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico, ditado por André Luiz. Lá nós temos um grande exemplo que apresenta na prática tudo isso que a gente está tentando falar em poucas palavras. Reencarnação de Segismundo. Eram os três, na atualidade, pai, mãe e o filho, hoje, Segismundo. No passado, eles eram amigos. Eles eram amigos. O pai hoje, eu posso falhar em algum ponto da história, mas o pai hoje era próximo do Segismundo e da mãe. Que o Segismundo filho hoje e da mãe no passado, uma existência passada. Ou seja, tinha um casal que vivia um relacionamento, a princípio, muito frutificante. Com a chegada do que hoje é o pai, houve, por uma questão circunstancial, um aflorar de paixões. Ou seja, a mulher, a esposa, passou a nutrir. Vejam bem, paixão, ela pode ou não ser nutrida. Ok? Ela pode ou não ser nutrida. O foco aqui era a responsabilidade do casal. Mas ela, recebendo o influxo irradiador, as ondas mentais que partiam desse terceiro elemento, ela começou a trocar vibrações com ele. É assim que começa. Vibrações. Entendimento mental. Okay? Tudo num campo energético. E daqui a pouco a história se concretizou e configurou-se o adultério. Enfim, houve uma consequência que foi a morte do marido, tramada pelos dois, e o marido assassinado chegou no mundo espiritual e passou a ser o quê? O obsessor, o que é intitulado o obsessor. Ele passou a ser o perseguidor daqueles que julgaram apenas que seria fácil tirá-lo do circuito para que os dois vivessem as experiências falaciosas, mentirosas. Porque quando nós nos desvinculamos das nossas responsabilidades, julgando que é possível fazer sem que, por exemplo, os outros descubram, nós já estamos começando a incorrer num grande erro. Porque nada que se faz fica escondido. Ok? Nada. Se você estiver sozinho no cantinho do seu quarto, tudo trancado, ninguém em casa, e for fazer alguma coisa que você acha que está fazendo escondido, não queria, mas eu vou ter que ser um revelador de uma verdade. Você não está fazendo escondido. Sabe por quê? Porque no mínimo você tem companhias espirituais. No mínimo. Paulo de Tarso, vamos trazer os textos, né, para respaldar o que a gente está falando. Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, ele diz assim, que nós somos observados, seguidos, espreitados, como gosta o Arnaldo de falar, Arnaldo Rocha,
nós somos espreitados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem. O mundo espiritual que te rodeia, por sintonia, por necessidade ou por proteção, está observando o que tu está fazendo. Mas eu estou chegando agora ao Espiritismo, Casalberto, eu não dou muito conta de entender isso não. Então tá bom, então não vamos falar de Espiritismo não. Vamos falar do mecanismo de interação nossa com a divindade, com o Espírito Santo. O Espírito Santo fica observando a gente? Não, isso é um conceito religioso que nós respeitamos e promovemos, divulgamos durante séculos. Só que agora nós estamos num outro patamar. O Espírito Santo é a tua alma genuína, é o teu espírito puro, que é a representação crística, que é a voz de Deus. Eu vou falar assim que eu acho que começa a dar para entender. A voz de Deus que fala na sua intimidade, é a tua consciência. Então, quando tu faz alguma coisa, julgando que está fazendo escondido, e só por estar julgando que está fazendo escondido, já tem treva nessa história, não tem? Porque quando você está vibrando na verdade, você não tem que esconder nada, tem? Precisa, Cláudio? Não precisa. Você está vinculado à verdade. E verdade que eu me refiro está vinculado ao que é bom, o que é belo, o que é divino. Então não tem que esconder. Então só de estar fazendo escondido, você já está se complicando. Ali você já está, Cláudia, numa frequência negativa. Captaram? Então, no caso, quando alguém, no caso o casal, tirou a vida, assassinou o indivíduo, eles acharam que estava tirando ele do circuito e eles poderiam viver livremente. E ele era um homem de muitas posses. Agora a história os espíritos estão me ajudando aqui. Porque tem há poucos meses que a gente releu o livro Missionários da Luz. Talvez pela 28ª vez. Mas não dá para gravar tudo, né? Porque livros como esse você não tem que ler. Viu, amigos? Livro de André Luiz nós temos que estudar. Aliás, você tem estudado o livro há 2000 anos, Cida? Pois é. Você tem estudado Paulo Estevam? Hein? Casalberto, eu li aquele romance, é muito bonito. Aquele livro não é romance. Aquele é um código de vivência evangélica. Ponto. Deixa eu voltar. Ele passou a ser o perseguidor. E ali começou o drama consciencial. O indivíduo que comete qualquer delito, ele atrai para junto de si companhias espirituais que estão vinculadas ao processo. E como ele vai alimentar conflitos, e esse conflito começa a ganhar corpo pela própria presença espiritual daqueles que se vinculam àquele processo negativo. E ali começou o drama dos dois, que aparentemente foram vitoriosos sobre aquele que foi assassinado. Ela começou a ficar enferma, porque a partir do momento que você começa a viver o conflito, você vai se promovendo desarranjos psíquicos, e o desarranjo mental ele vai repercutir na própria estrutura fisiológica, não é? O sistema imunológico começa a sofrer, aí você começa a assimilar determinadas doenças que até então você não estava vinculado ou não estava vulnerável a elas. Vocês sabiam que existem doenças físicas, que são doenças que têm bases de influências espirituais complexas? Nós precisamos de estudar essa matéria, as alergias, uma série de coisas que costumam acontecer, que a gente corre por remédio e o remédio não resolve. Não tem uma historiazinha? Mas não vou entrar nesse método, não, porque eu posso ser demitido do posto de estar falando doutrina espírita, porque temos médicos, cientistas capacitados para falar do assunto. Mas no que reporta ao nosso compromisso com a nossa sanidade ética, moral, espiritual, nós podemos falar. E esse casal acabou indo para o fundo do poço. Tiveram os dois um final de vida extremamente difícil. O que aconteceu? Desencarnando cada hora, cada um no seu time,
foram eles recebidos por aqueles comparsas, porque a atitude aqui na terra atrai os amigos, atrai as companhias. Então, se você está vibrando no bem, por exemplo, você está buscando uma frequência superior vindo a uma casa espírita, ou ao seu templo católico, ou templo protestante, você está indo para orar. Você está indo para refletir sobre o bem. Você está em busca de algo melhor para você. Então, quem te acompanha, obviamente, está procurando a mesma coisa. Não é isso, Clóvis? Subentendes que sim? Mas costuma também, Cida, vir outros de carona, que vem assim meio, já que está indo, eu vou. Não tem aquele ator americano, o Jax, né? Jax, que ele está indo, eu vou também. Né? Aí chega aqui, aí tem uma surpresa, olha, interessante ali e tal, a reunião, me fez até pensar um pouquinho. Mas existem companhias espirituais, Marinês, que fica lá no portão, não entra contigo. Existem outras que ficam lá na sua casa. O bobão, lá vai assistir reunião espírita, lá eu não vou não. Bobar, perder tempo. Existem outros que são expert de fazer o pneu furar. Ou o telefone tocar. Ou o marido encrespar. Né? Ou a mulher afirmar. Hoje não tem reunião. Ou o menino esbravejar. Papai, mas eu tenho uma festa. São os mecanismos que os homens não conseguem ver, graças a Deus, porque não é para ver. Nós estamos tentando aqui esclarecer, mas não pode ver. Porque não vendo que você vai, compreendendo a lição, começando a abrir os olhos e aprender a administrar. Você quer renovar a sua vida? Você quer promover o bem na sua vida? Você quer qualificar a relação com teu marido? Você tem fé em Deus. Eu não estou falando só da fé religiosa. Você tem fé na vida, não tem? Tem? Não. Tem ou não tem? Nesse tem seu está meio tenuoso. Tem ou não tem? Eu vou te perguntar isso depois, lá no plano espiritual. Tem ou não tem? Peguei no pé dela. Porque eu gosto que a pessoa fala assim, tem. Caso aberto, mas será que isso não é uma prática religiosa, falar que eu tenho fé em Deus? Não, eu não estou falando para você dizer que tem fé em Deus. Eu estou dizendo se você tem fé na vida. Porque se você não tiver fé na vida, eu acho que tem que parar tudo e começar a refletir em outras bases. Porque aí já começa a te mostrar o porquê que as coisas não caminham de uma forma satisfatória. Você não acredita, tu não confia nem em tu mesmo. Vai cair do céu? Entendeu? Ter fé na vida, acreditar nas possibilidades. Mesmo que a vida não te responda como tu esperas. Mas confie. Já é o primeiro passo. Não é isso, Clóvis? Então, nós... Oi? Desculpa, não entendi. Por isso... Aí o que acontece? Gente, esse Clóvis é um menino bom, só. Lá em Dom Joaquim a gente fala assim, é um menino bom esse. Eu já tinha até esquecido do Segismundo. Eu tenho que trazer o Segismundo, porque ficou aquela trama no plano espiritual, todos os três se atracando. Se tornaram inimigos. Até que com o passar do tempo, eles foram se redirecionando, cada um no seu momento certo. Porque lá no mundo espiritual, tu não fica de mão dada com ninguém. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês não fiquem bravos comigo não. Mas estou vendo um casal ali fora, já é tão bonitinho, né? Aqui dentro, almas gêmeas, né? A gente vibrando nessa faixa. Olha, se desencarnar agora
esse casal de alma gêmea, tomara que seja gêmea, né? O duro é quando é gemada, algemada, porque tem almas que são gemidas, tem umas histórias assim, né? Olha, se desencarnar o casal de almas gêmeas, cada um para uma banda. Desencarna no acidente de avião, mão dada, vai cair bem, segura que nós vamos chegar lá junto. Baixou no mundo espiritual, cada um para um lado. Deu uma brincadeira aqui, só para a gente quebrar. Por quê? Somos individualidades. Se a gente chega aqui trazendo as nossas experiências, a gente volta com a nossa tônica de vida, com a nossa forma de pensar. Aqui nós podemos estar juntos, mas no mundo espiritual são dinâmicas diferentes. Há muitas moradas na casa do Pai, afirma Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, primeiro versículo. Há muitas moradas na casa do Pai. E as moradas são moradas espirituais, é estado de alma. Ficaram os três, até que foram sensibilizando, despertaram e chegaram na condição, no caso, aquela que se prontificou a ser mãe de Segismundo e aquele que se prontificou a receber Segismundo como filho, porque foram os dois que projetaram a dificuldade para aquele que depois reencarna como filho. Só que o interessante é o seguinte, primeiro eles se prontificaram a abraçar um novo projeto. Segismundo, o filho, estava no mundo espiritual à parte. Aí eles reencarnam, recebem uma garotinha, que vem primeiro, né? Como filha. A vida se organiza, chega muitos decênios depois, o plano espiritual fala assim, chegou a hora de Segismundo voltar. Lá no mundo espiritual reuniram os três, o casal e a filhinha. Se chegou a hora de vocês trazerem de volta aquela ovelha que vocês expulsaram do aprisco. Nós podemos expulsar muitas ovelhas de perto da gente. Você não expulsa a ovelha só que está dentro da sua casa, não. Você pode expulsar a ovelha que está caminhando contigo na rua. Lá na repartição pública. Quem fecha a porta está criando o quê? Cisão. Quem fica combatendo a ideia do outro está criando inimigo. Não é isso, Glaucio? Paulo de Tarso diz assim, granjeai amigos, mesmo com a riqueza da injustiça ou da iniquidade. A dica que o Evangelho propõe para nós é fazer amigos, Gino. O que nós estamos fazendo no Centro Espírita? Além de estudar, de nos abraçar como trabalhadores, nós viemos aqui porque somos pessoas especiais e estamos acolhendo outros que estão sofrendo? Não. Nós somos espíritos que estamos numa luta perene, numa luta complexa, de nos redirecionar no contexto da vida, tendo na caridade o grande foco a nos atrair para o bem. Caridade é a essência do amor operante. E aí a gente vem para o Centro Espírita, por exemplo, e vamos fazer beneficência. Aí nós vamos dar passe, vamos fazer estudo, vamos organizar o centro, vamos trabalhar na evangelização, vamos visitar, tarefa bendita, visitar os lares para levar o evangelho, o passe. Nós temos essa atividade na casa todos os sábados, viu, gente? Por sinal, convidamos pessoas para compor as equipes. São oportunidades que nós estamos tendo para granjear amigos. Agora, granjear amigo, eu dou um carinho, né? Eu posso oferecer o recurso magnético, ou eu posso ser instrumento para que o recurso magnético venha do alto. Porque o bem de mana é do alto. Eu só sou um coparticipante com a cotazinha desse tamanhozinho. Treinando, meu amigo. Treinando, sabe para quê? Para voltar lá para casa e encontrar Segismundo, meu filho. Encontrar Segismundo, meu pai. Encontrar Segismundo,
minha cunhada. Encontrar Segismundo, minha sogra, meu sogro. Encontrar Segismundo como aquele que eu tenho que me apresentar para servi-lo. Esse é o ponto do Evangelho. Para servi-lo. E não com essa postura orgulhosa, pretensiosa, egoísta, de querer que o mundo circunde, que o mundo gire em torno dos meus interesses. O marido tem que fazer o que eu quero. A minha secretária tem que me atender do jeito que eu exijo. O meu filho tem que ser o que eu quero. O meu pai tem que ser tudo que eu espero de um pai. Como assim? Você é o senhor da vida? Você tem direito sobre o outro? Como assim? Vamos pensar. Porque possivelmente a vida está sacudindo a gente, só para a gente mudar o foco. Porque enquanto o foco foi esse, querida Daniela, não sei nem se eu respondi. Daniela, enquanto o foco foi esse, nós vamos estar discutindo a questão de gostar e de odiar. Aqui não há compreensão. Ou melhor, aqui não há uma condição que define vitória espiritual sobre nós mesmos. Humildade, responsabilidade. E acreditar que você pode fazer diferente. Pense que você é o responsável pelo teu destino. Você sendo o responsável pelo teu destino, e você investindo no que é o melhor, o que efetivamente tem a ver com a sua vitória espiritual, que tem a ver com uma projeção de dinamismo perante a vida, nas raias do respeito, do equilíbrio, da bondade, da mansuetude, a vida vai responder no mesmo diapasão. Agora, você está querendo brigar e não quer que a vida brigue contigo? Então o errado não é quem está brigando contigo, o errado é você, que quer que tudo funcione como você entenda ser o melhor. Ninguém perde, meus amigos, por ser humilde. Aliás, só ganha. Quem nos conta isso é Jesus. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Você tem uma dificuldade de relacionamento, Cida? Você vai ficar esperando que o outro mude? Leve um copo d'água para ele. Mas no início você só leva uma vez. Se você levar 10 copos d'água para ele, ele vai dizer, está envenenado. Você nunca fez isso, de uma hora para outra você vai passar a fazer toda hora? É para desconfiar mesmo. Até eu, Roger, vou beber a água que ela trouxe? Não, estou fora. Estou brincando, viu, gente? Mas, ou seja, é mudar a tônica, muda a performance, que a vida responde. Gente, alguma colocação? Já fechou também, né? O tempo. Bom, a gente agradece todas as participações. E a questão da pergunta 205A, no entanto, essa doutrina diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diversa. Essa pergunta 205A, ela vai abrir uma outra dinâmica. E eu gostaria de pedir a vocês, embora nós nos comprometemos a fazer a pergunta 205A, que ela fique para a semana que vem. Porque, diga-se de passagem, falar das questões da genealogia biológica e da genealogia espiritual, se eu posso assim dizer, nós poderíamos trazer aqui muitos exemplos interessantes. E nós tínhamos reservado para vocês algumas histórias que vão nos mostrar na prática como que
a gente poderia refletir mais sobre o retorno nosso pelas vias da reencarnação em posições diferentes, mas muitas vezes participando do mesmo grupo. Porque existem a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até voltando um pouco à própria questão da Daniela. Esse é o foco. Trabalhar esse assunto não tem como não perpassar esse momento, essa ideia. Porque quando nós voltamos, por exemplo, no núcleo familiar, toda a família, nesse contexto atual do planeta, nós vamos ter, vamos dizer assim, uma balança que a espiritualidade procura equilibrar de uma forma a dar condição de que todos progridam. Então você vai ter na família aqueles corações afins, parentela espiritual. E dentro da parentela corporal. E na parentela corporal, nós vamos encontrar aqueles corações que estão conosco transitoriamente, que não vão permanecer. Porque não tem lastro, porque não tem que não tem ainda justificativa para ficar muito tempo. Lembram que nós falamos das matriarcas, ou das matronas? E quando nós falamos das matronas, Emmanuel se refere às matronas romanas dos tempos da República, com muito carinho, como aquelas que junto com os patronos, né, com os patriarcas, melhor dizendo, representavam um grande esteio para o clã, para a família seguir nos pódromos da moral, da ética, do equilíbrio. Nós vamos entender o porquê que muitas vezes, nos nossos tempos, quando determinados vultos, determinados personagens de uma família desencarna, como que o pós representa muitas vezes, ou na maioria das vezes, desagregação quase que total. Debandada total. Ali mostra, na prática, que aquele ciclo foi cumprido. E que a presença espiritual, não é presença só física não, é a presença espiritual daquele coração, era suficiente para agregar os demais, pelo seu magnetismo. Não é porque ela está na condição de ser a mãe, porque quando eu falo de ser mãe, é aquele projeto de entrega, que é um grande exercício para as mães, e que todas, na atual conjuntura do planeta, para não dizer quase todas, porque generalizar é complicado, estão em busca de se tornar esse pilar. Embora na prática seja uma ideia que pode dar até esboçar uma sombra de coisa antiga. Porque o contexto atual é complexo. A mulher tem que trabalhar, não é assim? Tem atribuições. O mundo está diferente, muito diferente. Mas pelo mundo estar diferente, não significa que o projeto, que a conduta, que a presença, que o magnetismo da mãe seja ocupado por coisas que não são as mais importantes. Deu lá, Cida? Que aonde que eu fui entrar, hein? Aonde que eu fui mexer? E se tiver gente insatisfeito aqui ou em casa, faz uma prece por mim, ao invés de lançar uma onda mental difícil para o meu lado. Porque eu estou mexendo em vespeiro. Porque criar um magnetismo de sorte a atrair, isso você não faz
só porque você é a mãe, só porque você está ocupando uma posição. O agregar, hein, Efigênia? Isso é magnético. É a autoridade que nós falamos anteriormente. Isso se faz por amor. A pessoa nasce com isto? Talvez seja uma ideia que nos ajude. Nasceu com isto. Nasceu com esse dom. Agora, se ela nasceu com esse dom, por que ela tem esse dom? Porque isso foi um esforço, um exercício, um projeto que ela desenvolveu ao longo do tempo. Se a receita é granjear amigo, todo o bem que você faz, o bem legítimo, o despretensioso, ele vai impregnar a quem recebe. Quem recebe, e a maioria é assim que funciona, não compreende no primeiro instante. Não valoriza. Porque valorizar, diga-se de passagem, é virtude. O reconhecimento, a gratidão, é uma das filhas da caridade. Entendeu? Caridade para consigo e caridade para com o outro. Então, eu estou caminhando com vocês na dialética aqui para a gente pensar junto, porque eu não estou fechando. Então, quando esse coração que agrega desencarna, fica um vazio. Dá um sentimento de uma ausência tão intensa que as pessoas, muitas vezes, elas não compreendem que aquele ciclo que foi tão vibrátil, tão intenso durante tanto tempo, tinha um dedo, tinha uma participação de um ser que a espiritualidade leva para o mundo espiritual para que cada um aqui que ficou tenha a oportunidade de tentar, por sua característica, por sua própria conta, por sua responsabilidade, tentar, de alguma forma, manter aquele núcleo ainda agregado. E alguns se esforçam, e alguns lutam por isso. E se era um núcleo muito grande, costuma parte desse grupo ainda continuar vinculado. Seja pelos esforços que cada um na sua dimensão vai efetivar. Deu aí? Então, isso fica para nós 2 pontos. 2 pontos para a gente refletir. Aí, o valorizar estes corações que já conquistaram esse poder ou essa virtude de atração. Mas uma atração que promove. Não é a atração que traz para pôr na gaiola. Captaram? Deu? Deixa eu trazer uma mãe aqui, pode? O Chico Xavier. O Chico foi uma grande mãe. O Chico, um espírito feminino que reencarnou aqui. E a sua história espiritual foi uma história de muitas conquistas. Muitas conquistas. Então, quando a espiritualidade convidou o Chico para exercer a mediunidade aqui no Brasil, junto com ele, reencarnou um grupo muito grande de almas que se conheciam. Almas, grupos, alma, família. E o Chico, em existências anteriores, exerceu uma liderança muito eficaz sobre muitos destes. Só que agora, ele não veio mais naquela posição que o poder confere aos homens. Ele veio auxiliado pelos espíritos amigos para começar uma nova estrada, uma nova jornada. E a espiritualidade concede para ele um corpo masculino, para que ele pudesse, de alguma forma, aquela alma feminina pudesse ficar mais esquecidinha ainda. Porque ela não podia reencarnar
num corpo feminino, com belezas, com apresentação de sensualidade, de aspectos da sensualidade, que pudesse, de alguma forma, criar algum movimento que o tirasse do grande contexto que ele assumiu. E ele foi passando. E todos os... E reencarnou na singeleza, na pobreza da cidade de Pedro Leopoldo, por conta da sua família, era uma família muito simples. Chico foi neto de Francelina Gomes, que foi uma escrava, que viveu a 30 quilômetros daqui, na cidade de Santa Luzia. Santa Luzia era uma escrava, que gestou ela, uma filha, que nem sobrenome tinha, se chamava Maria João de Deus. Era uma gravidez de risco, ela podia perder a filha. Francelina Gomes era uma escrava tão importante, no sentido, tão carismática, todo mundo na senzala, a sinhazinha, todo mundo respeitava a conduta dela, não é? O carisma, a alegria, e todos ficaram preocupados dela falecer com o advento do parto. E o senhor da fazenda levou-a para que o parto fosse feito num hospital. Imagine uma escrava tendo filho em hospital. Isso é uma aberração, não é? Porque tinha que ser lá, com as parideiras, lá na senzala. Captaram? Nós temos que contextualizar aqui para entender. A criança nasceu. E recebeu o nome do patrono do hospital. O Hospital de Santa Luzia se chama João de Deus. Aí nasce uma menina, recebe o nome de Maria ela nasceu de São João de Deus. Porque a mãe, Dona Francelina, orou para que aquele santo pudesse ajudar o nascimento daquela menina. E Maria João de Deus nasceu. E Chico foi reencarnar lá naquela árvore genealógica da simplicidade. E foi crescendo com dificuldades materiais, não tinham o que comer muitas vezes. Dona Maria e seu João Cândido tiveram 9 filhos, pobreza total. Mas a dignidade, a alegria, o carinho, a fraternidade sempre foram tônicas daquela família. E aquele menino bom, doce, cândido, simples, foi crescendo. E à medida em que ele foi crescendo, se estabelecendo na sociedade, a sua pujança espiritual, o seu magnetismo, as suas conquistas pretéritas foram ganhando corpo. E ele ficou 92 anos caminhando entre os homens, sem os homens compreenderem quem que ele foi. Mas os homens, aqueles que caminharam ao seu lado, eram atraídos pelo magnetismo da mãe, que sempre estava pronta a balançar o berço quando os meninos choravam, em face às respostas da ilusão do caminho. Aquela mãe que estava sempre pronta para amamentar aqueles filhos que buscavam as alimentações que só os desviavam do caminho. Aquela mãe estava sempre pronta para aconselhar, mas jamais recriminando. Sempre se colocando naquela condição de ombro amigo que está do seu lado, que conversa de acordo com as suas necessidades, que adequa até a fala, para que jamais o filho possa olhar para ela como aquela mãe distante, aquela mãe, ou aquela grande matrona, aquela grande benfeitora, que está numa condição de viver numa faixa distante. É essa pujança espiritual que nós estamos tentando trazer como notas de incentivo para que nós possamos investir na nossa responsabilidade como mães. E eu estou falando para os pais, porque os pais precisam ser mães. Está na hora dos pais deixarem de ser trunculentos. Então, quando eu falo mãe, é estado de alma. Mãe é responsabilidade. Porque mãe é a natureza que nos acolhe e nos oferece um colo expectante. Um colo que aguarda
que os filhos da natureza respondam, cada um do seu jeito, como a borboleta, como as flores, como os animais, como a leoa que amamenta a prole, como aquela mamãe que carrega a água na bacia para dar banhozinho no menino lá no tugúrio, como aquela mãe que, embora adornada por joias, jamais perde a simplicidade e deixa de dar exemplos que definem condutas libertadoras. Essa é a natureza, que está aqui, disposta, colocada para nós por Deus, a definir para todos nós que somos filhos, que nascemos para brilhar como as estrelas, porque Deus é luz, Jesus é a luz do mundo, e Ele ao mesmo tempo define que nós também somos a luz do mundo, conforme a descrição do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 14. Vós sois o sal da terra, o sal é que tempera, é que adequa, mas você também é a luz do mundo, tem que brilhar. E você só brilha amando, você não brilha conversando, você brilha é amando. E é brilhando é que nós temos a oportunidade de oferecer circunstâncias favoráveis para a ignorância que campeia na treva. O assunto mexe, o assunto sacode, o assunto tem muito a ver com a história de todos nós. Por isso eu quero dizer que eu não estou falando para vocês. Falo pelas minhas próprias necessidades de me transformar numa mãe. Porque se não adoça, a vida já é uma representação do fel, que são as manifestações das leis da vida diante de uma semeadura irresponsável que nós implementamos no passado. Então, meus queridos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham à distância, vocês nos perdoem se nós não conseguimos chegar no ponto ou atendendo às expectativas que vocês trouxeram, ou que vocês acalentam. Mas nós queríamos dizer que no mundo atual, se nós não valorizarmos as mães e não nos transformarmos em mães, nós não iremos soerguer a família que está doente, sem Jesus, sem evangelho, sem responsabilidade, nesse contexto da transição. A transição por si só já traz muitas dificuldades. Nós é que devemos nos responsabilizar para que realmente o mundo se torne um mundo da regeneração. E que o Brasil cumpra o seu papel de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, conforme preconiza os espíritos superiores. Essa é a nossa destinação. E por isso é que nós estamos aqui. E eu posso, com todo respeito, mas nesse momento eu serei ousado em dizer, nós não viemos aqui no Centro Espírita apenas para receber. Nós viemos aqui para ouvir que nós temos uma missão, que nós temos responsabilidade com a sociedade. E por isso devemos sair daqui compromissados. Em primeiro, transformar o mundo íntimo. E quem sabe, a partir da nossa transformação, da nossa metanoia, transformação mental, quem sabe, auxiliar aqueles que caminham conosco. Não é para sair daqui para transformar a vida do outro, porque Deus não exige de nós perfeição. Deus nos espera pacientemente nas vibrações do amor e assim nos compete operar, esperando o próximo com paciência, com bondade, com mansuetude, com benevolência, com carinho, com eficiência, com amizade. Esse é o ponto. E como nós falamos das mães, exatamente no dia 29 de junho do ano de 2012, dia 29 de junho, que a cristandade comemora o dia do nosso querido apóstolo Pedro. Nós vamos trazer uma veleira do bem que do mundo espiritual nos auxilia tanto, que poetizou uma linda história através das mãos de uma outra mãe, Chico Xavier, numa poesia intitulada Regresso
de Simão Pedro: amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me, Senhor? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus pela terceira vez afirma: então apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro desencarnou. Simão Pedro desperta, além da vida humana. Retoma pouco a pouco as forças da memória. Terminara por fim a luta insana. Do flagelo por grande pesadelo, recorda a cruz do fim, levantada ao avesso, que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando no recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre amado? E os outros companheiros? De ânimo nobre e forte, que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte. A brisa da manhã suave e cristalina trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagava Simão: que surpresas teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu, enternecidamente, cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem era e bradou-lhe: Jesus. Erguendo-se em seguida, leve e ágil, griou: ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele, a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou, feliz, os vergéis exteriores. Eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse quase em pranto: Senhor, estou cansado. Não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos, cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite-me, Senhor, ficar contigo nesse celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e de descanso. Louvor a ti por me buscares. Deixa-me nesses bosques estelares, ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho. Não quero voltar. Desejo aqui viver contigo nesse lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir: fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e, logo após, explicou: quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor que é meu dever. Mas descansa, Simão, ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus. Entretanto, Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar:
Senhor, eu vou contigo. No passo firme do Divino Mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais numa doce canção, cujo estribilo recordava esta expressão de luz dos hinos galileus: louvado seja o amor, bendito seja Deus. Maria Dolores. Entre as flores, nossa querida Dolores, nos inspire sempre a jamais olvidar as dores, pois se o sofrimento campeia, devemos oferecer só as flores da esperança, do bem, da caridade. Eis o convite que o Evangelho nos oferece. São numes estelares. Meditemos, pois o caminho projeta para nós a excelsitude da eternidade. Bênçãos de paz é o que desejamos para todos, pois Jesus confia em nós, nos dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Apacentemos nós mesmos e levamos a paz para onde a vida nos convidar. E dizer que a paz de Jesus esteja sempre em vossos corações. Muito obrigado a todos. Que Deus nos oportunize estar de novo na próxima semana para estudarmos mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo nesses novos tempos, aonde os preconceitos, as hierarquias, a religiosidade fria vai perdendo espaço, e o que ganha dimensão é a caridade em sua essência. Levemos essa caridade, principalmente para aqueles que estão expectantes, aguardando ansiosos pelo nosso retorno. Muita paz, e abraçamos também a todos os nossos amigos que nos acompanharam à distância, pela internet, pela rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da Fala Espiritismo, que possamos estar juntos. E aqueles que quiserem assistir a essas reflexões, se Deus quiser, no máximo até segunda-feira, a depender dos nossos técnicos do bem, disponibilizarem no blog feeac.com, porque todos os estudos são gravados, registrados e são dispostos lá. Divulguem, se entenderem ser uma chave que possa auxiliar aqueles que não podem estar no centro espírita. Muito obrigado, boa noite, bom retorno para os vossos lares, e a nossa Gláucia vai fechar para nós a reunião.